paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete quem vos fala para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical Editora Betel. Neste trimestre estamos estudando sobre o livro de Levítico e hoje a lição de número 8, a consagração do sacerdote. Antes de iniciarmos esta lição, esta pré-aula, eu quero orar por você, para que Deus venha nos abençoar, a você e a mim nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que tu tens nos ensinado, pela tua palavra, Senhor, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo, pela vida de cada professor da EBD, de cada aluno que se empenham em aprender a tua palavra. Dá-nos, pois, neste momento, Pai, a iluminação e a direção do teu Espírito Santo para que possamos entender a tua revelação nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que assistiram a nossa primeira pré-aula, que se inscreveram em nosso canal, deixaram seus likes e os seus comentários. A participação e o apoio de vocês é fundamental para que nós possamos continuar com esta obra, este trabalho. Nos ajude, amados irmãos, a dar continuidade, porque eu creio que esse projeto já está também no coração de Deus. Bom, amados, o texto áureo de hoje cita a passagem de Levítico, capítulo de número 8, versículo de número 12, onde está escrito o seguinte: Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Isso nos faz entender algumas verdades. Por exemplo, todo trabalho na obra de Deus exige uma preparação direta dele. É Ele quem capacita, é Ele quem nos dá os dons espirituais que nós necessitamos para realizar a sua obra, é Ele quem providencia o meio, é Deus quem nos dá a capacidade no tempo dele, para cumprirmos o propósito dele. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e nós temos que entender isso. E Deus exigiu de Arão uma capacitação, assim como exige minha e sua também. Essa capacitação para que possamos fazer a obra dele com excelência. Isso nos faz aprender também, na prática, as verdades de Deus. Deus nos dá a unção necessária para cumprirmos o ID de Jesus e nos santifica. A verdade aplicada de hoje, ela diz o seguinte: o sacerdócio de Jesus Cristo diante de Deus é a certeza de sempre sermos aceitos pelo Senhor. No Antigo Testamento, amados, o sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios, orando, desempenhando os demais trabalhos no tabernáculo. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Assim como lá no deserto, Arão era o mediador, Arão era aquele que ouvia os anseios do povo e se colocava diante de Deus para interceder. Arão era aquele que oferecia sacrifício pelo povo. Da mesma forma, apontava para Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Jesus é quem intercede por nós. Jesus foi quem ofereceu o sacrifício por nós. O sacerdócio de Arão é diferente do sacerdócio de Cristo. E nós podemos ver na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, que está escrito o seguinte: Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. No Novo Testamento já não há mais linhagens de sumos sacerdotes, porque o nosso único e definitivo sumo sacerdote é Cristo, que através do seu sacrifício acabou com a necessidade de novas ofertas e novos sacrifícios. Todos os cristãos hoje são sacerdotes diante de Deus. Isso você pode comparar na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículos 5 e 9, também em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, capítulo de número 5, versículo 9 e versículo de número 10. Vamos fazer alguns comparativos entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Observe que no sacerdócio de Arão era um sacerdócio humano
e pecador. Já o sacerdócio de Jesus é diferente, ele é divino, humano e imaculável. Arão foi escolhido por Deus, mas conforme a genealogia da tribo de Levi. Jesus também é o escolhido de Deus, mas não conforme a genealogia, visto que era da tribo de Judá. Arão foi um sacerdote ungido com óleo. Jesus é um sacerdote ungido pelo Espírito Santo de Deus. Arão, no seu sacerdócio, seu ofício foi imperfeito. Já Jesus teve um ofício perfeito. Arão fez todo o trabalho temporariamente. Já Jesus, o seu sacrifício, a sua obra por nós é eterna. Arão deveria compadecer-se dos homens, visto que era pecador como eles. Jesus tem compaixão dos homens, visto que é humano e foi tentado como eles, embora jamais tenha pecado. Então, há uma diferença, nós poderíamos enumerar várias outras diferenças nesse comparativo entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Arão. O texto de referência de hoje encontra-se no livro de Levítico, capítulo de número 8, versículo de número 10, Levítico 8, 12, Levítico 9, 1, 23 e 24. E diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o santificou. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. E aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. A introdução da nossa lição de hoje diz que nos sacrifícios e no sacerdócio temos uma figura do Senhor Jesus Cristo. Ele é o perfeito sacrifício e o perfeito sacerdote. Como o sacerdote está diante de Deus para interceder por todos que foram alcançados pelo seu sacrifício. O tópico de número 1 traz como título o sumo sacerdote Arão. Professor, nesse tópico, vamos primeiro recordar com a classe quem era Arão. Arão nasceu no Egito, no período de escravidão. Era filho de Amrão e Joquebede e ajudou seu irmão mais novo, Moisés, na libertação do povo israelita, conforme Êxodo, capítulo de número 4, versículo 27. Ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, escolhido pelo próprio Deus, cargo que ocupou depois do Êxodo, conforme está escrito em Êxodo, capítulo de número 28 e 29. Os seus descendentes masculinos, chamados também a casa de Arão, seriam sacerdotes oficiais do santuário, conforme está escrito em Levítico, capítulo de número 8, Salmo 115, 12. Havia a necessidade do povo de Israel se aproximar mais de Deus após a saída do Egito, mas eles não podiam fazer isso de qualquer maneira. Não há como nós nos apresentarmos diante de um Deus tão santo e maravilhoso sem antes haver uma preparação. E então por isso Deus resolveu separar Arão e seus filhos para exercer o sacerdócio, fazer essa aproximação. O sacerdote, ele era mediador, como já dissemos, entre Deus e o povo, e era também o encarregado do culto divino, sobretudo de oferecimento de sacrifícios. Para ser um sacerdote, não bastava também apenas ter nascido na família de Arão, pois havia várias restrições que impediam uma pessoa de exercer o sacerdócio. Para desempenhar tal nobre função, eram necessárias certas exigências. O homem não poderia ter nenhum defeito físico, conforme Levítico 21, de 1 a 24. A lei exigia perfeição e tal perfeição apontava para Cristo, o homem perfeito. O comentarista da Revista em Estudo diz que o grande privilégio de Arão e seus filhos
também trouxe uma grande responsabilidade perante Deus e diante da nação. O padrão de Deus não muda. O grande privilégio que Ele concede hoje a mim e a você, de servirmos a Ele na sua obra, de ministrarmos a sua palavra, nos traz também, amados, uma grande responsabilidade. E nós temos que ser conscientes disso. Nós temos que nos esmerar para fazer a obra do Senhor com excelência. No subtópico 1.1, fala sobre a convocação da Assembleia. A Assembleia Sagrada era a reunião das tribos de Israel, que se ajuntavam para se encontrar com o Senhor, ali diante da tenda da congregação, para ouvir o que Deus tinha a lhes dizer, através do seu servo Moisés. Nessa ocasião que nós estamos estudando, todo o povo foi convocado, porque a consagração dos sacerdotes era uma cerimônia pública. Moisés fez saber a todo Israel da importância do ofício sacerdotal para terem comunhão com Deus. É interessante notar que todos os que seriam consagrados, eles foram primeiramente lavados com água, que simboliza a palavra de Deus, e depois vestidos com as roupas sacerdotais. Esse princípio continua o mesmo para os nossos dias. Todos aqueles que desejam fazer a obra de Deus devem primeiramente serem lavados pela palavra de Deus, purificados por esta palavra e aprender a viver na prática, no dia a dia, essa palavra. Devem também se vestir com as vestes da salvação. No subtópico 1.2, fala sobre a unção de Arão. Aqui diz o seguinte: Moisés ungiu o tabernáculo e em seguida Arão, conforme Levítico 8, 10, 12. Observamos que Arão foi ungido antes do sacrifício ser realizado. Deus estava mostrando para o seu povo que para lhe servir é necessário receber a sua unção, que é a aprovação e confirmação de Deus para se ter autoridade para exercer o ofício sacerdotal. Note que Arão foi ungido antes de oferecer o sacrifício, um tipo de Cristo, que foi ungido no início do seu ministério terreno. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. O óleo da unção simbolizava o Espírito Santo de Deus. Daí vem a expressão, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que encontramos no Salmo de número 133. Jesus também foi ungido, mas diferentemente de Arão, não foi com óleo, senão pelo próprio Espírito Santo, que era tipificado pelo óleo no Antigo Testamento. Para pensar, hoje, professores da EBD e demais servos do Senhor Jesus, temos buscado a unção de Deus para lhe servir? Temos dado lugar ao Espírito Santo de Deus para direcionar a nossa vida e o nosso trabalho na obra do Senhor, por mínima que seja a obra que estamos desenvolvendo? Lembre-se, unção de Deus não significa barulho. Unção de Deus não significa movimentos estranhos à palavra de Deus, mas sim sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para fazermos a sua obra e sermos testemunhas do Senhor aqui na terra, para que todos aqueles que nos conhecem possam reconhecer em nós verdadeiros atalaias de Deus aqui na terra. O subtópico 1.3 da nossa revista traz como subtítulo o sacrifício por Arão e diz o seguinte: mesmo sendo escolhido para ser o sumo sacerdote, Arão era pecador e necessário era o sacrifício para que pudesse estar diante de Deus. Amados, terminada a primeira parte da cerimônia, após eles terem sido lavados, purificados, ungidos, o sacerdote estava oficialmente consagrado, mas o pecado deles ainda não havia sido expiado. Portanto, não podia oferecer sacrifício pelos outros enquanto ele mesmo não fosse purificado de seus próprios pecados. Assim, Moisés, o mediador do concerto e por enquanto o sacerdote oficiante, pediu que trouxesse os animais para o sacrifício. Nesse ponto, professor, explique para os seus alunos o conceito de expiação
e a superioridade do sacrifício de Cristo. Diferentemente de Arão, Jesus Cristo é a nossa expiação pelos pecados. Faça a leitura na sua classe de Isaías 53, versículos 6 e 7. Leia também Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 2. O segundo objetivo desta lição é lembrar que a igreja tem um sacerdócio santo. Tópico de número 2 da nossa revista, a consagração dos filhos de Arão. Arão e seus filhos, separados para o sacerdócio em Israel, são uma figura de Cristo e sua igreja. A responsabilidade de Arão era superior à de seus filhos, mas os filhos de Arão também eram sacerdotes. A igreja de Cristo é chamada de sacerdócio real. O sacerdócio da igreja é junto com Cristo, assim como dos filhos de Arão era junto com seu pai. Subtópico 2.1. As vestes dos filhos de Arão. Em Êxodo 28, Deus deu todas as instruções sobre a indumentária de Arão e as vestes dos sacerdotes. Duas coisas chamam a atenção de início no texto bíblico que fala das vestes dos sacerdotes. Em primeiro lugar, quem confeccionou essas vestimentas não foram quaisquer alfaiates em Israel. Foram homens preparados. O texto bíblico afirma que foram homens sábios de coração, a quem Deus havia enchido do espírito e de sabedoria. Êxodo capítulo 28, versículo de número 3. Em segundo lugar, o propósito da indumentária sacerdotal era santificar, isso é, era distinguir, destacar, honrar os sumos sacerdotes diante do povo. Enfim, enfatizar o significado e a importância do seu ofício perante todos. E como tudo que Deus faz é lindo, também existia ali grande beleza na confecção dessas roupas. Êxodo capítulo de número 28 nos fala com detalhe sobre cada peça, sobre cada engaste, cada tipo de tecido que deveria ser usado na confecção desse vestuário. Eles estavam a serviço do grande Deus de Israel. Cada peça de seu vestuário, ao que se presume, tinha significados simbólicos. Sem as vestes adequadas, os sacerdotes ofendiam a Deus se ministrassem. Aprendemos aqui que sem as devidas adequações aos padrões de Deus, não teremos os nossos trabalhos aceitos por Ele. O sacerdote deveria se apresentar diante de Deus com roupas santas, separadas para a ministração. Infelizmente, muitos pensam, porque estamos no tempo da graça, podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira. Puro engano. A palavra de Deus nos ensina que sem santidade, separação do mundo, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Precisamos ser santos na nossa maneira de ser, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de proceder com o nosso próximo. Temos que ter santidade em todo o nosso ser, nos nossos relacionamentos. Deus ordenou que se fizessem túnicas brancas e vestes íntimas, de linho puro para os sacerdotes. O linho puro e branco simbolizava a pureza, perfeição e justiça de Cristo, nosso sumo sacerdote. 4 vestes só podiam ser usadas pelo sumo sacerdote, que eram o éfode, Êxodo 28, 6 a 12, o peitoral do juízo, Êxodo 28, 15 e 30, o manto do éfode, Êxodo 28, 31, 35, uma mitra. Tanto as roupas como os rituais apontavam para Cristo. O subtópico 2.2 da revista fala sobre o sangue nos sacerdotes. Os sacrifícios realizados na consagração dos sacerdotes foram, primeiro, um novilho para a oferta pelo pecado, segundo, o carneiro para o holocausto e terceiro, outro carneiro para ser oferecido como oferta de consagração final do sacerdote e seus filhos. Do sangue deste, Moisés pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da mão direita e do pé direito, procedendo do mesmo modo com os filhos de Arão. Levítico 8, 23 e 24. Subtópico 2.3. O azeite nos sacerdotes. Levítico 8:30.
Então pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes. A santificação dos filhos de Arão aconteceu junto com o seu pai, assim como a santificação da igreja não acontece fora de Cristo. A santificação continua sendo necessária para nossas vidas hoje, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. O terceiro objetivo desta lição é ensinar que quando fazemos conforme a vontade de Deus, sua manifestação é gloriosa. Tópico de número 3. A glória e o fogo do Senhor. Levítico capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Amados irmãos, Deus quer se relacionar conosco o tempo todo. Ele quer manifestar entre nós a sua glória, mas como vimos aqui, existe a necessidade de santidade e consagração ao Senhor para que Ele opere em nosso meio. Assim também em nossos dias, precisamos de mais santidade e consagração na sua obra. Muitos não têm visto mais a operação de Deus no meio da igreja por falta de santidade, por falta de dedicação exclusiva a Deus, por deixar entrar no seio da igreja aquilo que contamina, aquilo que não agrada ao Senhor. Subtópico 3.1 da nossa revista: comendo na tenda da congregação. Em Levítico 8:33, Moisés ordena que Arão e seus filhos deveriam ficar 7 dias na porta da tenda da congregação. Deveriam se alimentar naquele local e fazer tudo o que for ordenado, pois se assim não fizessem, morreriam. Assim, aprendemos os princípios bíblicos sobre o cuidado, a seriedade, o zelo e o preparo para o exercício do ministério. Atualmente, apesar de não fazermos mais esses rituais, os princípios de Deus permanecem e devemos observá-lo para não morrermos. Subtópico 3.2: Fogo do Senhor. Moisés, Arão e seus filhos obedeceram tudo o que Deus dissera. O fogo de Deus descido sobre o altar foi a confirmação de que havia sido aceito tudo o que fora feito. O próprio Deus foi quem acendeu o fogo do altar. E agora competia aos sacerdotes mantê-lo aceso. O comentarista aqui da nossa revista diz que Deus acendeu o fogo da igreja no dia de Pentecostes. Como estamos hoje? O fogo em nossos cultos tem que sair de Deus e não de pregadores em busca de fama, em busca de status, fazendo todo tipo de meninice para consegui-los. Deus requer de nós obediência e não inovações absurdamente criativas. Os padrões de Deus não mudam e todo e qualquer tipo de inovação tem que ser segundo os padrões de Deus, os padrões bíblicos. Subtópico 3.3: Fogo estranho. Assim diz o texto na nossa revista: os filhos de Arão trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Levítico, capítulo de número 10, versículo 1. A passagem lida nos traz um relato muito triste. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão. Eles acompanharam Moisés junto com Arão e os 70 líderes na subida ao Monte Sinai e viram a glória de Deus, conforme Êxodo 24, 1, 9 e 11. Os irmãos também participaram em companhia do pai dos primeiros sacrifícios registrados no capítulo 9 de Levítico. Até então obedeceram a Deus e ele aceitou tudo que tinha sido feito naquele dia. Contudo, posteriormente, Nadab e Abiú desonraram a santidade divina de alguma forma. Mas a Bíblia não explica em detalhes o acontecido. Essa atitude deles foi tão absurda, não tendo nenhuma justificativa. Conforme Levítico, capítulo 16, versículo de número 12,
Pelo menos para o dia da expiação, o incenso deveria ser queimado com as brasas do altar do holocausto. Se isso também era válido para outras ocasiões, o fogo estranho pode sugerir que os dois sacerdotes não usaram o fogo do altar, e sim de uma fonte ilícita. Qualquer que tenha sido a situação, a atitude dos irmãos foi claramente desobediente, e eles sabiam disso, porque Deus havia ordenado a forma correta que deveria ser ministrado ali dentro do tabernáculo. O fogo enviado então por Deus consumiu Nadab e Abiú, ou seja, matou-os instantaneamente. Seus primos os puxaram pelas túnicas e levaram-nos para serem sepultados fora do acampamento. Versículo de número 5. A morte deles foi o resultado de uma ação que não condizia com os procedimentos ordenados pelo Senhor. Deus, amados irmãos, é muito zeloso e não gosta que as pessoas sejam infiéis e desobedientes a Ele. Temos que servir a Jesus de acordo com o que nos ensina a sua palavra. Temos que lembrar que o culto deve ser oferecido a Deus e não a nós mesmos. E por isso não deve ser do jeito que me agrada ou do jeito que te agrada, mas do jeito que agrada a Deus. Hoje não temos mais os sacerdotes terrenos para mediar, mas os pastores de nossas igrejas são incumbidos de ensinar, instruir, conduzir o rebanho, porque com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o véu do templo que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Concluindo, no Novo Testamento não há mais linhagens de sumos sacerdotes, porque o nosso único e definitivo sumo sacerdote é Cristo, que através do seu sacrifício acabou com a necessidade de novas ofertas e sacrifícios. E mais, todos os cristãos hoje são sacerdotes diante de Deus. 1 Pedro 2, 5, 9, Apocalipse 1, 5, 6, 5, 9 e 10. Esta é uma das doutrinas bíblicas que os primeiros protestantes ressaltaram na época da Reforma e que se chama sacerdócio universal dos santos. Ela nos ensina que em Cristo todos pertencentes ao povo de Deus podem se apresentar diretamente a Deus para oferecer-lhe sua adoração. Conforme Hebreus capítulo de número 10. Aliás, a Bíblia diz que originalmente Deus desejava tornar a nação de Israel como um todo, em um reino sacerdotal. Está escrito em Êxodo 19, 5 e 6. Entretanto, devido ao comportamento da nação, ele escolheu a família de Arão como linhagem sacerdotal. O sacerdócio universal dos santos, envolvendo todo o povo de Israel, terá o seu cumprimento no milênio, conforme Isaías 61, 6. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Não se pode, amados, comparar sob vários aspectos a função do sacerdote levítico com a do ministro do Evangelho nos dias de hoje. Porém, há, sem dúvida alguma, certas características do ministério sacerdotal, que são, de forma geral, princípios válidos para todo ministro do Senhor em nossos dias, como chamado divino. Não dá para servir ao Senhor sem antes ter uma chamada confirmada por Deus. Hebreus 5:4. Purificação. Deus continua exigindo que aquele que serve o altar seja puro. Unção e santificação, conforme Levítico 8:12. Submissão, conforme Levítico 8:24 e 27. E vestes santas para a glória e ornamento na presença do Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, está escrito o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Se queremos ver a manifestação da glória de Deus em nosso meio, façamos a sua vontade. Uma dica valiosa para você, professor: esmere-se no preparo da sua aula. Ore
Busque a presença do Espírito Santo de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus. Invista em bons materiais como bíblias de estudo, dicionários, comentários bíblicos e outros materiais que possam te ajudar, para que você possa dar o seu melhor para Deus. Ao preparar a sua aula para esta lição de número 8, procure estudar, explorar a simbologia, os fatos curiosos, como os materiais que foram empregados nas roupas dos sacerdotes, as formas como foram confeccionadas. Isso chama a atenção da classe quando você leva algo mais do que está aqui na revista. Nunca se satisfaça só com o que já está pronto, mas vá sempre além. Busque, procure. Nessa pré-aula, nós não temos como colocar para vocês tudo o que pode ser dito na sua aula, porque a aula é algo peculiar de cada professor. Então, inove no conhecimento da palavra, levando mais do que o aluno às vezes possa até esperar que alcance de conhecimento ali na classe, mas que você sempre surpreenda, se dedicando ao máximo para que a sua classe tenha uma excelente aula. Outra coisa que eu quero vos lembrar é que no blog revistaebd.com nós temos ali comentários sobre a lição, os slides que você pode usar, os 3 hinos sugeridos pelo comentarista para esta lição, e temos também o blog hinosdaharpa.org em construção, que você encontra vários outros hinos para que você possa ouvir. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando e abençoe a sua aula. Continue conosco, nos ajudando nessa obra. Ore por nós, pelo nosso trabalho no Senhor. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se no nosso canal. Deixe lá o seu like, não se esqueça. E deixe também o seu comentário, porque isso nos motiva a continuarmos esse trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.